relação ao voto impresso, eu sou contra, porque eu acho que o Brasil conseguiu ter um sistema de apuração de votos que é rápido, que é confiável e que merece até a admiração do resto do mundo. Por que vários países não adotam o voto impresso? Por que, por exemplo, os Estados Unidos não adotam o voto impresso? Porque eles não precisam, porque o sistema deles apenas, normalmente, tem poucos candidatos, é uma vaga só em disputa, tem poucos candidatos. Você pode apresentar uma cédula onde o eleitor marca uma cruz no candidato de sua preferência e o assunto está resolvido. No nosso caso, por exemplo, em São Paulo, em 2018, a gente teve 1.600 e tantos candidatos para deputado federal. Você imagina uma lista dessa sendo impressa em algum lugar? Impossível, né? Então, você tem que arrumar um jeito de simplificar. Antigamente, com a chamada cédula australiana, que é aquela cédula antiga, onde você obrigava a escrever o número e o nome do candidato, portanto, que é uma maneira de você votar. Essa cédula ela excluía o voto dos analfabetos, que não conseguiam escrever o nome direito do candidato, erravam um número e assim por diante. Então, a introdução do voto impresso, do voto eletrônico, perdão, ele teve esse grande mérito inicial de tornar viável a votação desses analfabetos. Afinal de contas, todo mundo sabe andar de elevador, né? Todo mundo sabe apertar a tecla, então errar ali era muito mais difícil. Então, você vê claramente, a partir da adoção do voto eletrônico, uma queda nos votos nulos e brancos. É que esse pessoal que conseguiu votar, conseguiu se expressar pela primeira vez, a despeito desse direito ter sido assegurado na Constituição de 88. O voto anterior, né, em relação também ao voto anterior, eu sou um pouco mais velho e eu apurei o voto em papel, né, naquela época e tudo. Então, claro que você via naquele momento ali que tinham várias negociações. Você tinha os fiscais dos partidos, no caso era MDB e Arena, eram apenas dois, era fácil. Então, você tinha os partidos, tinham fiscais em boa parte das urnas, né, para apurar cada urna, e a contagem desses votos era muito negociada, porque às vezes não era muito claro para quem o eleitor estava votando, então chegava ali 3 números do candidato, mas não tinha o quarto, então, independente de entender dessa forma, você já viu uma negociação. Mas essa negociação só era possível quando você tinha fiscais de todos os partidos, né? Pelo menos dos 2 partidos daquela época. Você imagina hoje isso ocorrendo onde não tem fiscal de outros partidos? Vai ser uma roubalheira tremenda, quer dizer, um viés, não digo nem roubalheira no sentido de má intenção, mas a tendência é que você tenha um viés muito favorável aos partidos dos fiscais que estejam lá. A proposta que existe hoje não é necessariamente um retrocesso ao que era no passado. Ela simplesmente propõe que, após apertar o confirma, e eu vou tentar explicar por que tem que ser após apertar o confirma, senão a ideia não funciona. O eleitor, após apertar o confirma, ele vê se o voto que está ali impresso naquela cédula bate com o que ele digitou na urna. E tem que ser após o confirma. Por quê? Porque isso vai poder fazer a gente voltar ao período até da Primeira República, ou do antes da introdução da cédula única, onde o eleitor vai poder tirar uma foto desse voto, dessa parte impressa, porque essa parte impressa vai ficar visível para ele durante algum tempo, para ele poder conferir. Ele pode tirar uma foto daquilo ali e apresentar essa foto como confirmação de que votou no candidato que ofereceu para ele algum benefício. Ou seja, a gente volta ao período clássico do clientelismo, onde eu te dou um benefício público qualquer, eu privatizo o benefício no sentido que você vai receber o benefício apenas se votar em mim, se comprovar em mim. O folclore político brasileiro é aquela velha história, te dou um par de tênis agora, um par de sapato agora, e aí eu te dou outro pé depois que você confirmar o voto. Então, a gente está cheio desse folclore do passado, e esse voto impresso tem esse risco muito grande de fazer a gente retornar a esse período. Então, eu sou contra o voto impresso. Acho, inclusive, que o TSE, motivado até por ter um lado, essa discussão também motivou coisas boas, por exemplo, o TSE se mobilizou e está promovendo campanha de esclarecimento sobre como funciona o voto eletrônico, como você pode auditar o voto eletrônico, né? Portanto, não é problema muito grande de você conferir o voto. Ou seja, o TSE tem várias maneiras, se olhar para os vídeos que o TSE está publicando, você vê que a urna é zerada, aí você põe um voto qualquer lá aleatório, aí você confere aquele voto que foi digitado, se é o voto que aparece na urna. Você tem várias maneiras que os fiscais de partido possam avaliar, auditar a urna eletrônica. Então, existe também toda uma discussão do pessoal de tecnologia de informação
Mas aí é o tal negócio, aquele vício da profissão, como eu sempre digo, né? Se você perguntar para uma pessoa de tecnologia da informação se um sistema é seguro, ele sempre vai dizer que não. Essa é a regra. O sistema não é seguro. Por quê? Porque não foi o que fiz. Se não foi o que fiz, eu não posso assegurar a segurança de nada. Então, eles sempre vão dizer que dá para hackear, dá para isso, dá para aquilo. Hackear até não dá, porque se você olhar, a UNA ela é independente, ela segue uma intranet, ela não se conecta com a internet. Né? Então, não dá para você entrar de fora, você teria que entrar por dentro do sistema. São quase 500 mil UNAs espalhadas pelo país, teria que montar um sistema que ia, digamos assim, alterar o voto em cada uma dessas 500 mil urnas. Eu acho muito difícil ser feito sem ninguém saber, né? Porque aqui no Brasil, um negócio dessa magnitude é difícil fazer sem ninguém saber. Imagina um modo de votar ser uma discussão técnica. Não é, a discussão é política. Por isso que está essa discussão toda. Né? Não é uma questão técnica. E eu acho que o grande avaliador, digamos assim, da legitimidade do processo são os próprios políticos. Porque o político, se você acompanha uma campanha eleitoral, o político tem estimadores. Tem que ter estimadores, eu vou falar sobre isso mais tarde até. O político tem que ter estimadores sobre quantos votos ele tem em cada urna. Ele conhece as pessoas que estão votando ali naquela urna, ele já tem relação e tudo. Então, é muito difícil, principalmente em eleições municipais, onde o contingente de eleitores é menor, você começar a dizer, vai estar estranho, isso aqui não. Então, você não há reclamação. Né? A única reclamação que teve antes do presidente Bolsonaro foi do Aécio Neves, que era candidato do PSDB em 2014, que um tempo depois falou que fez aquilo, que questionou a legitimidade da urna apenas para encher o saco, expressão dele, não é minha. Né? Ou seja, não tinha menor fundo de verdade, não tinha menor problema real que ele tinha detectado, apenas para encher o saco, como ele falou. O único que tem questionado a urna eletrônica, sem nenhuma evidência até agora de que há fraude, zero de evidência, nunca mostrou evidência alguma, e se elegeu por isso, é o presidente Bolsonaro. Então, grosso modo, você tem, se você define democracia como um regime onde os governantes perdem eleições e cedem o poder, você já teve várias alternâncias de poder. Você teve a eleição do Fernando Henrique, que cedeu para o Lula, a Dilma foi uma consequência do governo do PT, que cedeu para o próprio Bolsonaro, ou seja, as alternâncias de poder estavam acontecendo, não havia um viés pró-determinado partido, pró-determinado grupo. Né? E se o presidente Bolsonaro fosse coerente naquilo que ele fala, acho que a primeira atitude que ele tinha que fazer era renunciar ao seu mandato, que foi um mandato fraudulento, e pedir novas eleições com voto impresso para que se eleja finalmente um presidente legítimo, segundo a visão dele. Ele nunca considerou sequer renunciar ao próprio mandato sobre isso. Então, eu acho que o voto impresso é uma questão que não é importante, ele não vai ser aprovado. Você teve agora, recentemente, 11 partidos, lideranças partidárias, dizendo que são contra o voto impresso, e você tem também ali que não estavam assinando, não estava assinando ali o PT, o PSB, o próprio PDT, que tem, certamente, votos ali contra o voto impresso na hora de votar. Então, eu acho que essa medida dificilmente será aprovada no Congresso nos próximos tempos. O problema está resolvido por enquanto, mas eu acho que tem uma raiz do problema que a gente precisa enfrentar, que é a opacidade do nosso sistema eleitoral. Por que eu estou chamando de opacidade? Acho que são pouquíssimos eleitores que entendem, eu acho que até mesmo dentro dos cientistas políticos, não são todos, que entendem o que acontece depois que a urna é fechada e como aquele voto vai ser transformado em vaga. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma campanha. Eu, inclusive, participei de comissão da sistematização das normas eleitorais do TSE, tenho participado de algumas comissões lá, e fiz a sugestão de que a gente mude o nosso modo de votar para ficar mais adequado a como é que os votos são contabilizados. O que eu quero dizer com isso? A Constituição diz que o sistema é proporcional para a votação legislativa. Então, o eleitor primeiro escolheria o partido, então vai votar no partido XX, 2 dígitos do partido. Ele vota, aparece lá o símbolozinho do partido, a sigla do partido e assim por diante. Depois ele confirma aquele partido e aí ele vota nos dígitos do candidato. Hoje, a gente vota tudo junto, o que dá a impressão de que a gente está tendo uma eleição majoritária. E eu acho que essa é a raiz do problema. Os eleitores não entendem por que olha, o meu candidato teve 20 mil votos e não foi eleito. E o do outro ali, teve 15 e foi. Estão roubando, pô, entendeu? Então, alguém está mexendo nesses votos aí. Então, eu acho que a gente tem que tentar
se aproximar mais do eleitor, tornar esse sistema mais inteligível para o eleitor. Em relação ao distritão, como é que você vai mudar o sistema eleitoral a menos de ano e meio das eleições? Porque o distritão é uma mudança radical ao sistema que a gente tem hoje, né? Eu não sei nem se ele pode ser chamado de sistema eleitoral, porque o sistema eleitoral, você tem que pensar em eleição. A eleição é o seguinte: todo mundo tem que ter pelo menos 2 estimadores de votos, senão você não consegue jogar o jogo das eleições. O primeiro é o estimador dos votos que o seu partido vai fazer, ou sua lista de candidatos vai fazer. Então, você fala assim: olha, a minha lista vai fazer 10 vagas, e aonde você está? Eu estou em 8º, estou assim, em 7º. Aí abre as urnas, o partido fez 10 vagas, fez 11, 12, 9, 8, mas está perto de 10, né? E eu abro, o candidato que falou com você está em 39º. Ou seja, o erro, naturalmente, é muito maior no segundo caso do que no primeiro. Então, eles precisam desses estimadores de votos. Se você tira o distritão, põe o distritão, você tira o partido, você tira o estimador do partido, né? E deixa eles sozinhos, sem estimador algum, com esse estimador vagabundo que eu falei para você agora, ou seja, achar que o que aconteceu nas últimas eleições vai acontecer e se reproduzir na próxima, quando o sistema todo vai mudar, é uma ingenuidade muito grande. Então, eu não acho que vai aprovar por causa disso, né? E ainda assim, eu peguei os dados lá do CEPESP Data, né? E vi que, olha, você tem pelo menos 3 grupos que podem se beneficiar do distritão e poderiam dar votos para ele, né? Os pertencentes aos partidos com dificuldade de alcançar a cláusula de barreira, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei os menos até 3% dos votos em 2018 para deputado federal, que é a cláusula final, a cláusula em 2030. Como você sabe, agora a cláusula sobe para 2%, em 2026 para 2,5%, e finalmente em 2030 ela se estabelece em 3%. Então, peguei os partidos que ganham pelo menos 3% dos votos. Somei essas vagas, deu 119 deputados. E deputadas, obviamente, né? O segundo grupo são os únicos eleitos das suas listas nos estados. Que significa que eu fui o único eleito da minha lista, toda minha partido ou coligação, eu fui o único eleito daquela lista, portanto, eu sou o manda-chuva ali do lugar, né? Esse é o número. Um grupo maior são 203 deputados. Mas desses, começar a ver nas interpolações, né? 76 pertencem aos partidos pequenos, ou seja, já vai começar a ter que descontar aí nesse número. Além disso, apenas 23 tiveram ao menos 75% do quociente eleitoral, porque quando você vai no distritão, são os mais votados. Então, por exemplo, São Paulo, são 70 vagas, são os seus 70 mais votados. Então, qual é a barra? A barra vai ser o quociente eleitoral, porque o quociente eleitoral, como é que ele é calculado? Dividir o número de votos válidos pelo número de vagas. Então, a barra vai ser o quociente eleitoral. Então, é ali que você tem que pensar na referência. Então, 23 só tiveram pelo menos 75% ou mais do que o quociente eleitoral. E 79, eu relaxei um pouquinho, né? E só 79 tiveram mais de 50% dos votos. Ou seja, esses deputados pertencem a esse grupo, que potencialmente poderiam votar pelo distritão, também não estão em bons lençóis se o distritão for aprovado, né? Então, e finalmente, você tem sempre aqueles que sabem que vão perder e não vão se recandidatar. Historicamente, são 30%. Né? Os que estão lá não vão se recandidatar para a eleição seguinte, porque sabem que vão perder. A eleição é caro, você entrar numa eleição e perder é pior ainda, né? Então, você não vai arriscar se recandidatar. Então, se você pega esses grupos todos aí, a discussão do distritão hoje, eu acho que ela está muito motivada por esses deputados de partidos pequenos que sabem que vão ter pouca chance. Então, eles estão tentando forçar uma discussão sobre o distritão, porque eu acho que o objetivo final é relaxar o fim das coligações e a cláusula de barreira, que seriam as 2 coisas que eles estariam mais interessados. Então, não é que a distritão não tenha voto. Em 2015, ele foi votado, teve 210 votos a proposta. Em 2017, já com as novas regras, ela teve 200 votos. Então, se você contar que agora, como acabou a coligação e tem a cláusula de barreira, está mais claro para quem vai ganhar e quem vai perder, pode ter um pouco mais de adeptos, mas eu não vejo como chegar a 308 votos. E se chegar a 308 votos, o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, já adiantou que, muito provavelmente, o Senado não põe essa proposta para votar e vai deixar expirar o prazo, que é até
o início de outubro desse ano, você precisa aprovar toda a modificação, você precisa aprovar, ou pelo menos 1 ano de antecedência. Né? Então, eu acho que também não passa. As reformas de 2017, o fim das coligações e o cláusula de barreira, tem a aprovação de quase todos os cientistas políticos. Pela primeira vez, você tem quase unanimidade a favor das mudanças, porque nós estamos vendo que vai reduzir o número de partidos, vai tornar o sistema mais inteligível para os eleitores e vai, inclusive, quem sabe, como reduzir o número de partidos, criar incentivos para os partidos investirem mais em programas para o país, de longo prazo, porque hoje, com 1.600 e tantos candidatos, não vale a pena você investir em o que as pessoas normalmente chamam de ideologia partidária. Né? Não vale muito a pena, porque o eleitor não consegue distinguir. Né? Então, quem sabe você cria incentivos para isso aí. Então, a gente está vendo, daqui para diante, um sistema mais inteligível. Os partidos que votaram em 2017 por essas duas medidas já estavam sabendo, já estavam com essa estratégia clara. E essa estratégia que eu acho que vai ser mantida agora. Não há motivo para você balançar esse processo, seja com um voto impresso, seja com distritão. Vai ser mantido. O que não quer dizer, tanto num caso quanto no outro, que sejam propostas malucas, sem apoio nenhum na sociedade, apenas uma minoria pequena. Não, nada disso. São propostas que têm um apoio significativo na sociedade, só que não é suficiente para ser aprovado. Nenhuma das duas vai ter maioria para ser aprovada, e no caso distritão, nós estamos falando de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que exige 308 votos na Câmara de Deputados. Por isso que eu acho improvável de ser aprovado.